Se você é um filmmaker que acha que a inteligência artificial veio para acabar com a nossa profissão, cara, talvez você esteja olhando por um ponto de vista errado. Eu me chamo Thiago Henrique e sou filmmaker digital, especializado em infoprodutores. E hoje eu quero falar um pouquinho como que eu utilizo a inteligência artificial no meu fluxo de trabalho, exatamente, no meu dia a dia. Eu acho que a gente não pode negar que a inteligência artificial ela vem evoluindo muito rápido nos últimos tempos, né? O resultado que ela vem entregando pra gente é surpreendente. Chega a despertar um certo medo em alguns profissionais, né? E no final com razão, né? Porque se a gente não se atualizar, realmente o mercado vai nos engolir. Então vamos pro assunto do nosso vídeo, né? Primeiro eu já peço perdão porque eu tô com a voz um pouco anasalada, porque eu tô meio gripado, mas vamos tocar o barco. O uso da IA no nosso dia a dia ele tem sido essencial cada vez mais, tá? Porque se a gente acabar não se adaptando a essa nova realidade, o mercado ele realmente vai nos engolir. E para que isso não aconteça, a gente precisa cada vez mais usar as ferramentas que estão disponíveis no mercado pra gente. Que sabe qual a conclusão que eu tiro sobre inteligência artificial? É que ela não vem substituindo quem pensa, mas ela vem substituindo quem executa. Então se você é um filmmaker que só executa, infelizmente você realmente pode estar ameaçado. Agora, se você é do cara que começa a pensar, ser mais estrategista e não simplesmente querer entregar um serviço pro teu cliente, cara, aí sim, você pode usar muito essas ferramentas para otimizar e agilizar muito o seu tempo. É isso que eu tenho feito hoje no meu dia a dia. A primeira inteligência artificial que eu sempre uso no meu dia a dia é o ChatGPT. O ChatGPT, gente, hoje é essencial no nosso dia a dia. No meu caso, eu já virou um caso de dependência, né? Tudo que eu faço, eu utilizo o ChatGPT. Isso é fato, porque ele me ajuda muito. Ele virou meu assistente pessoal. Então, tudo que eu preciso fazer nos meus projetos, eu utilizo ela. Por que disso? Eu tô deixando de pensar, eu tô deixando de exercitar minha criatividade para ficar usando ferramenta para gerar um atalho e algo. Não, gente, não é isso. Ela serve para otimizar, ela serve para potencializar a nossa criatividade e os nossos resultados. Que através dela você consegue fazer muita coisa e economizar muita energia, principalmente pensando em outras alternativas que você precisava para aquele projeto, por exemplo. A melhor coisa que tem para o ChatGPT é resolver problema. Então, se você está com uma situação que você não sabe mais ou menos o que fazer, cara, joga as alternativas, joga o que está acontecendo lá no ChatGPT e ele vai te dar várias soluções, várias opções de resoluções e ele vai te ajudar demais, pode ter certeza. Outra dica também é usar o ChatGPT para criar prompts para outras IAs. Exatamente. A inteligência artificial nada mais é do que uma linguagem de programação. Então, para a gente conversar com a máquina, a gente precisa conversar na linguagem da máquina. O chat em si, ele é otimizado para a gente conseguir conversar com ele de forma mais orgânica. Mas tem outras inteligências artificiais, tem outras IAs que a gente precisa ter um prompt específico para a gente conseguir extrair um melhor resultado. E o ChatGPT nos ajuda demais nisso. Então usem o ChatGPT para criar prompts para outras IAs. Só essa dica já vale o seu like, não é? Então clica aqui no botãozinho de gostei. Quem sabe eu faço um outro vídeo falando só como que eu faço os meus prompts para o ChatGPT para otimizar melhor o meu fluxo de trabalho. A segunda inteligência artificial que eu costumo usar bastante é o Opus Clip. Ele é uma plataforma que consegue transformar vídeos longos em vários vídeos curtos. E o mais legal é que esses vários vídeos curtos, ele consegue também avaliar e ranquear para mim qual que é o melhor, qual que é o pior, qual que é o médio. Ele vai dar notas para esses cortes e dizer o porquê dessas notas. Ele vai dizer, por exemplo, esse corte tá falando sobre isso, isso e isso, então isso pode gerar um engajamento legal. Então ela é muito boa para utilizar para fazer cortes, por exemplo, como shorts ou reels. Ela vai funcionar da seguinte forma: você vai precisar pegar um link de um vídeo grande, por exemplo, um podcast no YouTube, pega esse link e joga para dentro da plataforma. Dentro da plataforma, ele vai ver todo esse vídeo, vai transcrever todo o áudio desse vídeo e ele vai fazer os cortes. Os cortes já vai vir na vertical, então facilita muito para você utilizar para os shorts, para reels. Também os cortes vêm legendados e você consegue alterar a animação da legenda, o estilo da legenda. Isso facilita muito. E depois você só baixa o clipe pronto, os cortes prontos, para você poder usar nas plataformas. Isso facilita muito e otimiza muito o resultado, principalmente quando você, por exemplo, grava, tem um podcast, você tem que extrair vários cortes desse podcast. Cara, essa plataforma ajuda muito, mas vale a ressalva que sempre confira os cortes para ver se está tudo certinho e se faz sentido aquele corte. Por mais que a inteligência artificial já faça esse trabalho, um double check nunca é demais, né? Agora, essa terceira ferramenta que eu utilizo, aí sim, ela é capaz de botar medo na nossa profissão. Ela é a HeyGen. O que é a HeyGen? Ela é uma plataforma que ela faz lip sync automático nos vídeos.
Cara, isso é surreal. A qualidade que ela entrega é absurda. Eu tenho utilizado bastante ela para fazer VSL de alguns clientes, principalmente os clientes que eles precisam transcrever o vídeo em português para outras línguas, como por exemplo inglês, espanhol e assim vai. E é absurdo o resultado que ela consegue chegar. Basicamente essa IA ela vai te copiar, exatamente. Você vai mandar um vídeo para ela com os teus gestos, tonação de voz, como que tu quer falar, gesticulações, todas as características que você quer ter no seu vídeo. E no final você vai fazer um vídeo autorizando o uso de imagem. Isso vai dar o poder para ela fazer um avatar seu, ou no caso de um cliente, para que ela refaça todos os vídeos através de um roteiro que você vai mandar. Você vai colocar ali na plataforma e ela vai utilizar aquelas referências que você mandou para ela, de vídeos de você falando, gesticulando, de fazer expressões, entonação de voz, e ela vai fazer todo o vídeo conforme o que você programar ali dentro para ela. Então basicamente isso economiza muito tempo. Tá? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui captar uma VSL para um cliente que ela precisava ser toda em inglês. Foi contratar uma modelo para fazer esse vídeo. Essa modelo ela tinha fluência em inglês. Na hora da captação ela falava assim muito bem inglês, porém ela tinha alguns detalhezinhos de sotaque. Enquanto eu estava dirigindo a VSL, eu precisava de algumas entonações, algumas coisas, e esse sotaque acabou atrapalhando um pouco. E eu pedia várias vezes para ela repetir, fazer e refazer, e assim foi. No final a gente foi ver que a gente tinha 53 páginas de VSL para captar. E em 1 hora a gente tinha captado 3 páginas. Aí a gente acabou olhando pro outro assim e falando assim, cara, não vai dar tempo. Isso vai ficar muito inviável. E pra gente captar isso em inglês, a fluência precisa ser muito boa, porque senão esse material depois ele vai acabar não funcionando, não vai trazer resultado. Então foi aí que a gente utilizou a Adim. Então a gente aproveitou o mesmo cenário que a gente estava e a gente fez as captações necessárias para colocar dentro da plataforma Adim. E no final fizemos a autorização do uso de imagem dela para a Adim fazer aquele avatar dela e trazer aquele resultado. Gente, a gente fez um testezinho na hora para ver como que ia ficar tudo mais. O resultado já foi absurdo, tá? E isso otimizou muito o nosso trabalho. Por quê? Senão a gente ia ficar ali, sei lá, 10 horas captando para conseguir captar a VSL inteira. E realmente dava muito trabalho, porque a gente estava trabalhando com a nossa língua nativa, mas com uma língua estrangeira, e a gente precisava passar muita confiança na hora de transmitir a informação que estava. E uma VSL, ela precisa ser objetiva, e ela não pode gerar desconfiança, de jeito nenhum. E no final, a IA salvou o nosso dia. Viu? Não precisa ter medo, é só a gente saber utilizar a ferramenta da maneira correta. Mas aí você pode até me perguntar, pô, Thiago, mas dessa forma, então o cliente ele pode fazer sozinho, ele não precisa da gente para fazer esse vídeo. Cara, realmente, se ele quiser, ele faz sozinho, como em todas as situações. Quem quiser, pega um celular, alguma coisa e faz. A questão é que quando o cliente precisa de um profissional, ele procura um profissional que é especializado naquilo. E essa é a maior diferença. Então o fato de eu saber utilizar a ferramenta ao meu favor, me torna um especialista ainda mais preparado. Porque numa situação dessa, em vez de eu virar para o meu cliente e falar, cara, não vai dar, vai demorar muito, a gente vai ficar aqui horas e horas trabalhando e não vamos saber se o resultado vai ficar bom ou não. A gente usou uma solução que realmente trouxe o resultado que ele esperava. E outra, toda a minha produção, ela não foi em vão, porque toda a fotografia que foi utilizada para aquele material, ela continua sendo aplicada dentro da Adim. Então a gente conseguiu melhorar ainda a qualidade que a Adim ia trazer, porque quanto mais qualidade você enviar o material para ela, mais ela consegue se preparar e fazer perfeito. Agora, se a gente for falar que a IA não consegue filmar no nosso lugar, aí tá a prova que isso é mentira, tá? Ela realmente consegue. Mas, de novo, se a gente se adaptar às ferramentas, a gente utiliza ela ao nosso favor e não deixa ela jogar contra nós. Agora eu quero te perguntar, você utiliza IA no seu dia a dia? Pelo menos o ChatGPT, comenta aqui embaixo para mim. Ou melhor, comenta quais são as principais IAs que você utiliza no seu dia a dia. Eu quero saber um pouco mais de o que o nosso mercado de filmmakers estão utilizando de inteligência artificial. Eu tenho amigos que eles estão mergulhando nessa área, eles estão fazendo tudo através de inteligência artificial. Eu ainda não estou nesse nível, eu estou usando ferramentas justamente para otimizar alguns processos do meu dia a dia, mas 100% via IA ainda não. Eu posso dizer no máximo que eu estou pensando 100% com IA, porque tudo que eu vou fazer eu coloco no chat e ele me ajuda e otimiza demais o meu fluxo de trabalho. Então essas são as 3 ferramentas que eu mais
mais utilizo no meu dia a dia: ChatGPT, Opus Clip e a AGIM. Eu tentei trazer um pouco de diversidade entre esses três exemplos. Então o ChatGPT eu uso muito para pensar, a AGIM é mais para captação e a Opus Clip um pouco mais para edição. Fora essas, eu tenho utilizado também muito a inteligência artificial que está vindo dentro dos aplicativos de edição. Por exemplo, eu utilizo o DaVinci Resolve para editar. O DaVinci ele tem atualizado bastante, colocado bastante ferramenta de IA dentro do próprio aplicativo. Isso ajuda demais. Como por exemplo, o Voice Isolation para conseguir isolar a voz de forma perfeita, muito bom. Uso muito. Agora também tem um feature novo que vem na versão 20 agora do DaVinci, que está em beta ainda. Ela pega todas as músicas, sound effects que tu coloca no vídeo com a tua voz e equaliza, otimiza tudo ele para ficar tipo a voz ficar acima, a música ficar baixinha, os sound effects não cobrir a voz nem nada. Pá, isso aí, cara, também tem ajudado bastante. Ainda faltam algumas atualizações, porque alguns testes que eu fiz tem algumas coisas que eu no final acabei não gostando tanto, mas em algumas outras aplicações eu tô usando sim. Mas, cara, só o fato de isso daí ser otimizado depois mais pra frente, cara, isso ajuda demais, porque tu só vai colocando tudo ali na tua timeline, no lugar que tu quer, roda a IA ali, ela vai otimizar tudo, pum, já tá o vídeo pronto, já facilita um processo absurdo de edição, que é a equalização dos sound effects, da música, das coisas, né? Então isso ajuda demais. E também deve ter outros features que até eu ainda nem utilizei. E depois, quem sabe, eu vou utilizando elas e eu trago mais para mostrar para vocês como que elas funcionam, beleza? E no final é isso. Não dá pra gente ficar com medo de usar IA no nosso dia a dia. A gente não pode deixar que ela nos engula. Então a gente tem que aproveitar as ferramentas da melhor maneira para otimizar o nosso trabalho. Fechou? E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo e comenta aqui embaixo qual IA você está utilizando no seu dia a dia. Fechou? Falou, valeu!